Então aqui estamos 1850 anos antes de Cristo. As memórias de Abraão, Isaac e Jacó. 1650, José, o Egito, a dominação do povo no Egito. 1250, eu coloco assim aproximativo, não temos certeza, pode ser que seja 1247, 54, a data é aproximativa. 1200, Josué, Moisés, o Êxodo, o deserto, e 1200, Josué e a terra. Aí, nesta época que nós falamos hoje de manhã, a época da sociedade igualitária. Sociedade igualitária, mas na qual também havia o cupim da corrupção do poder do faraózinho. 150 anos depois, temos a história de Samuel, que nós estávamos começando a ver hoje de manhã, no fim da manhã. Terminamos com o cântico de Ana, que é a mãe de Samuel. Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Depois, no ano 1000, Davi. No ano 950, Salomão. Hoje eu vou falar um pouco desse momento aqui, para entendermos justamente o que é que aconteceu quando mudou a sociedade igualitária para reimplantar a sociedade monárquica. O grupo 3, tinha hoje pela manhã um texto em que o povo, vendo a corrupção dos filhos de Samuel de um lado, e querendo ser como as outras nações, por outro lado, esse povo se reuniu com Samuel para exigir um rei. Não é o povo todo que fez isso. Na verdade, nós iremos ver que Saul vai ser proclamado rei por um grupo, que é um grupo dos camponeses mais abastados. São os camponeses que eu chamo os camponeses do boi, não os camponeses da enxada. Os camponeses mais miúdos, mais pequenos, não entraram nessa tentativa de mudança, nessa mudança. Aliás, são eles, como o caso de Ana, que nós lemos hoje a oração dela, são estes camponeses mais miúdos que conservavam no coração a memória do verdadeiro Deus e do seu projeto. Mas o grupo mais abastado, o grupo dos camponeses que já tinham bois, o grupo ligado mais à fazenda, esse grupo aí via os seus interesses ameaçados pelas constantes invasões dos outros inimigos. O povo de Israel, essa terra de Canaã aqui, é a única terra fértil de toda esta redondeza. O que ia acontecendo normalmente era que, na época da safra, na época da colheita, várias e várias vezes, os povos dos arredores, e vocês lendo a Bíblia encontraram amalecitas, edomitas, moabitas, amonitas, amorreus, esses povos que estão ao redor, ou filisteus que estão aqui, na época da colheita da safra, várias vezes assaltavam as terras dos hebreus para roubar a produção. E como eu lhe expliquei, o povo então se armava para defender, baixo a direção de algum destes juízes assim chamados. Juízes não porque julgavam, porque faziam a justiça. Este processo cansou, sobretudo os camponeses mais ricos, que viam sempre suas colheitas ameaçadas pelos ataques dos povos dos arredores. E o que eles decidiram era dizer, bom, vamos ter
como tem as outras nações, um exército fixo, vamos ter um comandante bom, e que ele defenda as nossas terras. Nós mesmos, nós vamos pagar para eles, para sustentar os soldados. Isso aconteceu sobretudo no momento em que este povo aqui, os filisteus, invadiram essa região toda. E conseguiram invadir essa região porque os filisteus tinham o monopólio do ferro. Hoje dizer essas coisas parece coisa tão sem importância, mas os hebreus não conheciam o ferro. Os hebreus trabalhavam com bronze. As ferramentas dos hebreus, as armas dos hebreus eram de bronze, que é um metal muito, mas muito frágil. Os filisteus conheciam o ferro, que como metal é qualitativamente muito, mas muito maior. É como passar do arco e flecha para a espingarda. Os filisteus conseguiram ter uma tecnologia de armas muito superior àquela dos hebreus e com facilidade invadiram esta região toda. Foi esta a gota que fez nascer a decisão de reorganizar o sistema de Israel. Quando o povo quis pela primeira vez um rei, ele não queria tanto um rei que estivesse num palácio. O grupo 3 lembra, vocês que leram, queremos um rei que caminhe na nossa frente e combata as nossas batalhas. Lembram? O pedido era isso. Não estavam querendo propriamente um rei, estavam querendo mais um comandante, mais um general, mais um chefe militar. E Saul foi nomeado inicialmente como chefe militar, não como rei para substituir a organização tribal, de jeito nenhum. Saul chegou a ser rei quando, na frente do ataque de mais um povo que atacou essa cidadezinha chamada Jabes de Galaad, o que Saul fez? Soube da notícia, chegou na casa dele irritado, pegou uma junta dos bois que ele tinha, Saul pertencia a esse grupo de camponeses mais abastados, matou os bois, esquartizou os bois e depois mandou os pedaços de carne para todos os chefes das tribos de Israel, com um recado embaixo dizendo: se você não vem combater do meu lado, os seus bois vão acabar como esse boi acabou. Quer dizer, eu vou roubar os seus bois. Se foi uma tomada de decisão muito forte para impor sua liderança e mostrar que era preciso defender os bois da gente. Se nós queremos defender os nossos bois, temos que nos juntar e guerrear. Então o recado de Saul foi aos homens dos bois, não foi aos homens das enxadas, não foi para os pequenos camponeses, foi para essa turma mais abastada, que não chegaria a dizer que é o DR, mas a gente mais, campesino mais rico. Isso mostra que já não havia aquela mesma igualdade do comecinho, começavam a haver diferenças sociais. Essa turma se juntou, essa turma pagou, e Saul conseguiu ter um exército de cerca de 3.000 homens. Com este exército, Saul, que era um guerreiro muito, mas muito esperto, derrotou primeiro os amonitas, depois derrotou os filisteus e trouxe a paz para Israel. Só que nessa altura do campeonato, Saul não deixou de lado a espada. Ele manteve consigo na sua casa esses 3.000 soldados. Quer dizer, desta vez a turma não foi para casa, ficou lá, garantindo de plantão contra qualquer tipo de invasão, e sustentado pelos camponeses mais ricos. E Saul exercitou esse serviço dele mais de polícia, digamos, não é? Quando tinha alguma invasão, Saul chegava com seu exército para defender as terras dos camponeses. E Saul teve todo o apoio popular por causa disso. Popular do grupo mais alto. Nesse mesmo ínterim, quem começou a enxergar longe foi um garoto chamado Davi. Davi entrou na corte de Saul
se tornou um destes soldados de Saul, se alistou, digamos, e lá dentro ele começou a ganhar a simpatia do pessoal. Sobretudo ele deixou apaixonada a filha de Saul, a Mícol, e se tornou muito amigo de Jonatas, que era o filho de Saul. Ele fez amizade lá na casa do próprio Saul e alegrava Saul tocando. O cara era muito bom no violão, né? Então ele tocava lá quando Saul, que devia ter alguns problemas de saúde, porque vez por outra ficava perturbado, irritado, ficava deprimido, gostava de escutar Davi tocando seu violãozinho, né? E lá Davi começou a organizar um pouco sua chegada ao poder. Mas Saul desconfiou do negócio e expulsou para fora do palácio. E aí Davi não teve dúvidas. Saiu para fora do palácio e foi juntando um monte de gente pobre. E já estavam aparecendo. Tinha o palácio e começou a aparecer a pobreza. O capítulo 22 do primeiro livro de Samuel conta quem era o grupo que estava com Davi quando Davi começou sua escalada ao poder. 1 Samuel capítulo 22 nos mostra Davi. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Odolã. Os seus irmãos e toda a sua família souberam disso e desceram ali para estar com ele. Então o primeiro grupo que está com Davi é o próprio clã dele. Os irmãos e a família de Davi estão sabendo, então vão se juntando a ele lá. Todos os que se achavam em dificuldade, todos os endividados, todos os descontentes se reuniram ao seu redor e o fizeram seu chefe. Ele reuniu assim cerca de 400 homens. Eles já estão aparecendo aí gente descontente, gente endividada. Quer dizer, a economia já não é mais uma economia igualitária. Já tem gente tendo mais e gente tendo menos. Quem se constitui ao redor de Davi é a família de Davi, a tribo de Davi, a tribo de Judá, não é, que era a tribo de Davi, e esses descontentes, esses endividados, essa gente que não se achava bem. E nasce um outro, não se poderia chamar propriamente de exército, porque era toda gente meio esfarrapada, né? Mas o Paraguai e o Brasil também fizeram agora dos esfarrapados, não é? Está lá o nosso amigo Davi, de um lado com seus 400 homens, e do outro lado Saul, com seus 3.000 homens. E Davi começou a querer disputar com Saul. Saul, por sua vez, também não quis deixar por menos. Sabendo que Davi estava com o seu exército, começou a atacar Davi. Então começou a guerra interna. Enquanto os dois começaram a brigar, os antigos inimigos começaram a ir roendo mais um pouco. Enquanto nós brigamos, outros entram. Saul brigando com Davi, Davi brigando com Saul, e os filisteus roendo para cá, os moabitas roendo para lá, os amonitas roendo para lá mais um pouquinho. E tinha um problema a mais. O exército de Saul era sustentado pelos fazendeiros. E o de Davi? Davi não tinha recursos para dar de comer aos 400 homens, né? Então o jeito foi fazer assaltos aqui e acolá. Se vocês querem comer, vocês vão roubando, não tem outro jeito. Então o bando de Davi virou um bando de assaltantes. Agora Davi foi muito, mas de hebreus, né? Um bando de hebreus. Foi muito, mas muito inteligente Davi. Ele nunca permitiu que roubassem um centavo das tribos dos israelitas. Ele só assaltava os povos dos arredores, quer dizer, inverteu o processo. No lugar de ser eles a entrar, foi Davi que começou a atacar as terras deles. Começou a saquear as caravanas, começou a juntar butim para os soldados poderem ter alguma riqueza, senão. E a parte de Davi, você sabe que o chefe tem sempre a parte maior, não é? A Davi foi muito generoso. Ele não segurou para si a parte dele. Ele era um político que estava enxergando longe. O que Davi fazia? A parte dele, ele dividia em vários bolos, não é? E mandava para os chefes das outras tribos, dizendo: esse presente aqui
É Davi que manda. Nas próximas eleições você vê se lembra de mim. Não tem negócio das eleições, não tinha, mas deu para entender. Ele foi ganhando a simpatia dos outros, das outras tribos, cativando essa simpatia através de presente. Começou a política, começou a politicagem, não é? Começou. Davi chegou, em certo momento, a oferecer, numa hora de dificuldade extrema, oferecer seus serviços e os do seu exército aos próprios filisteus, antigos inimigos. Davi bandeou-se para o lado dos filisteus contra Saul. Só que a Bíblia, essa história foi Davi que escreveu, então a gente tem meio desconfiança se é realmente 100% verdadeira. A Bíblia diz que Davi nunca combateu contra Saul. Toda vez que os filisteus mandavam ele atacar os israelitas, Davi dizia que sim, mas ia para outro lado e atacava outros povos. Não atacava nunca os israelitas. Ao ponto que os filisteus um dia, posso contar um pormenor erótico da Bíblia? Os filisteus desconfiaram desse troço. E será que Davi está realmente fazendo o nosso jogo ou está fazendo o jogo duplo? Então ele disse, sabe que os hebreus eram circuncidados, não é? Tiravam aquela pele do pênis deles. Então os filisteus dizem, agora você vai e você me traz o pênis dos mortos. Eu quero ver se eram hebreus mesmos. Aí diz a história que Davi foi lá e antes de matar, mandou circuncidar. Depois cortou tudo e levou. Essa historinha interessante que tem na Bíblia, tem cheia dessas histórias muito gostosas de ler. O que está acontecendo é que no momento em que o povo decide de deixar de lado o esquema igualitário da sociedade, o que vai entrar é a mesma politicagem a qual nós somos acostumados até hoje. É a disputa pelo poder. No fim da história, Saul vai enfrentar os filisteus, vai ser morto na guerra pelos filisteus em Gilboé, no norte dessa terra. Numa guerra, Saul vai ser morto, vai ser ferido. E para não cair prisioneiro, vai pedir para o seu atendente para matar ele, por não querer cair prisioneiro da mão dos filisteus. E Davi aproveita o ensejo para proclamar-se rei. Só que Davi se proclama rei inicialmente em Hebron, a velha terra que foi do pai Abraão, lembra? Nessa região aqui, Davi se proclama rei das tribos do sul, das duas tribos do sul, Judá e Simeão. E combate os filisteus. E derrota os filisteus. Davi era um guerreiro excepcional. Derrota os filisteus. E, neste momento, inicia uma guerra civil entre Davi e os herdeiros, o filho de Saul, Isbaal, que também queria ser rei. Só que o general de Saul, Abner, trai Isbaal, mata Isbaal, corta a cabeça de Isbaal e leva essa cabeça até Davi, dizendo, olha, o teu inimigo está aqui. Aí Davi desata a chorar. Aliás, Davi chora um bocado na Bíblia, né? Mas sempre chora depois, esse Davi, ele é muito esperto. Depois, quando vê a cabeça de Isbaal, ele chora, ele diz, não era isso que eu queria, porque tiveram que matar o meu inimigo, eu não queria que ele fosse morto, e aproveito o ensejo para mandar matar Abner, para não ter nenhum general inimigo que pode ser do contra. Aí ele fica com o poder na mão todinho, e as tribos do norte também proclamam ele rei. Só que Davi, nesse ponto, ele é muito inteligente. Ele sabe que ele não pode botar uma tribo acima das outras, senão vai despertar ciúmes, vai despertar conflitos. Davi é um político muito esperto, e ele se apercebe que dentro dessa terra está encravada uma terra que não pertence aos hebreus. Tem uma terrinha aqui ao redor de Jerusalém que pertence ao povo jebuseu, e que os hebreus tinham deixado lá porque estava na montanha e não incomodava muito. E Davi disse, bom, Jerusalém vai ser a minha cidade, não vou estar em nenhuma terra dos hebreus, vou pegar uma terra que é neutra, no coração, estrategicamente muito bem colocada. Davi ataca Jerusalém, derrota os jebuseus, toma posse de Jerusalém e proclama Jerusalém cidade de Davi, capital do rei. A partir deste momento, Jerusalém passa a fazer parte dessa grande história popular. E Davi vai conseguir
atender o anseio do povo, quando o povo quis um rei para ter segurança, fartura e paz. E com Davi, graças à capacidade militar de Davi, o povo conseguiu mesmo ter segurança, fartura e paz. O povo não ficou olhando muito os deslizes que Davi veio dando na vida, e não foram poucos. O povo não olhou muito do ponto de vista moral, se Davi mandou matar Urias para ficar com a mulher dele, ou se Davi quis se tornar dono do povo todo por recenseamento, ou se Davi fez aquilo outro. O povo viu o resultado. Davi garantiu segurança, Davi garantiu paz, Davi garantiu fartura. Então, Davi é o rei segundo o coração de Deus. No imaginário do povo, Davi passou a ser o grande rei. Ao longo dos séculos, será sempre recordado os tempos de Davi como os tempos mais lindos que o povo viveu. Por isso que dentro do coração do povo sempre haverá um sonho de vai chegar de novo um filho de Davi, que quem sabe vai restaurar a nossa paz, a nossa sorte, nos dar segurança, nos dar fartura. Até Jesus, se vocês lembram, quando chegou em Jerusalém, foi saudado assim: Hosana ao filho de Davi, aquele que vem no nome do Senhor. E 1000 anos depois, o povo ainda sonhava que viesse alguém como Davi. Só que Jesus não entrou nesse erro de ser rei, não quis. Fugiu em cima das águas. Se vocês lembram, teve que correr sobre as águas para escapar da tentação de ser rei. Davi no poder significou fartura para o povo de Israel, porque os outros povos sofreram o diabo baixo a opressão de Davi. Quer dizer, todos os gastos do palácio, todos os gastos do exército de Davi, todos os gastos das obras militares de Davi, todo foi tirado de tributos violentíssimos que Davi colocou a todos os povos dos arredores. O reino de Davi se tornou muito grande, não ficou só nesta faixa da terra de Israel, ficou muito, mas muito maior. Ele conquistou muito e muito mais terra. E os outros povos foram tributados pesadamente. Agora, aos de Israel, Davi não cobrou um centavo sequer. Então todo mundo bateu palmas para Davi. Pô, temos tudo, não pagamos nada, quer mais do que isso. Viva Davi. Não olharam se os outros estavam sendo esmagados, estavam sendo roubados, destruídos. Né? Foi uma coisa interessante de Davi, para garantir a unidade nacional, que Davi fez dessas tribos todas um povo só. Para garantir essa unidade, Davi fez uma primeira tentativa de trazer para dentro de Jerusalém a Arca da Aliança, que veio acompanhando o povo desde os tempos do deserto, trazendo para perto da casa dele a presença de Javé. Quis construir um templo, Davi. Ele tinha a cidade, tinha o armazém, tinha o quartel, tinha o palácio, né? Faltava só mesmo o templo para ele. O profeta Natan não deixou. A reação popular foi forte. Não deixou. Mas quando Davi morreu, gente, aí foi o desastre. Porque Davi já teve 7 mulheres legítimas. As concubinas, ninguém sabe quanto eram. E disso aí teve um bando de filhos. E os filhos começaram a disputar entre si a posse do trono. Quem é que ia ficar no lugar de Davi? Quando Davi começou a ficar velhinho, a briga se soltou entre os irmãos. O filho mais velho era Absalão. O filho mais velho. E ele tinha certeza que ia chegar a ser rei. Mas aconteceu um fato muito complicado. Que um irmão dele, um meio-irmão, porque era filho de outra mulher, abusou da irmã de Absalão. Absalão ficou muito bravo com isso e matou
esse meio-irmão. Isso deixou Davi muito irritado. E Absalão se apercebeu na hora que ele não ia ser nomeado rei por Davi depois, não, por causa disso. Então Absalão tentou dar o jeito dele, dar um golpe. Saiu de Jerusalém, juntou os mesmos endividados, malcontentes que estavam com Davi no comecinho, e invadiu Jerusalém. Tomou Jerusalém pela força, combatendo contra Davi. Davi teve que sair fugido de Jerusalém, mas lá fora ele rearticulou seu exército. E tivemos uma guerra entre pai e filho, terrível, na qual o filho vai morrer. Lembra a história da cabeleira de Absalão, que ficou fugindo, ficou presa nos galhos. Absalão ficou preso e Joabe, o general de Davi, com uma lança mata Absalão. Davi vai chorar um bocado por causa dessa morte, como sempre, mas no fim serviu para ele que morresse Absalão. Quem se colocou com vontade de chegar ao reino foi Adonias, que era o segundo. E aproveitou que Davi era velhinho, tão velhinho, diz a Bíblia, mas tão velhinho, que tinha sempre frio, e que pegaram uma mocinha para dormir com ele, para esquentar ele, mas ele não mexeu com ela, então era muito velhinho mesmo. Ficou lá esquentando, mas não mexeu com os pormenores lindos da Bíblia. Adonias tomou o poder, Adonias se proclamou rei a si mesmo, e Davi estava disposto a deixar correr. Quando a Bersabeia chegou com ele e disse: Davi, mas tu não te importa que Adonias esteja se proclamando rei, quando tu ainda está vivo? Davi disse: mas é isso mesmo que vai ser, ele que vai ter que ser rei mesmo, eu já sou velho, eu deixei ele tomar. E Bersabeia começou a cutucar ele, disse: como? Mas tu não é tu que manda? Não é tu que é o dono desse negócio todo? Tu vai te ficar aqui agora deixando que o teu filho tome posse sem que nem eu escutar teu parecer? E Davi faz: o que eu faço então? Olha, tem o meu filho, é Salomão, por que tu não nomeia ele para mostrar quem é que manda nesse negócio? Aí Davi atendeu a queixa da Bersabeia e nomeia Salomão como filho, como herdeiro dele. Quando Adonias vem saber que Davi apoiou Salomão, aí ficou com medo. Aí escreveu uma carta para Salomão e disse: olha, eu aceito a decisão do papai. Se o papai quer que tu seja rei, para mim tu vais ser rei. Aí Salomão disse para Adonias: tá, tudo bem, volta para casa, meu irmão. Adonias voltou para casa, foi aquele abraço, aquela amizade. O dia depois que morreu Davi, Salomão vai mandar matar Adonias, para não ter concorrente. Vai mandar matar Adonias, vai mandar matar Joabe, o general de Davi, vai mandar matar Semei, que era o chefe do partido de oposição, e não vai ter coragem de mandar matar o sumo sacerdote Abiatar, que não quis mexer com esse negócio de sagrado, e expulsou de Jerusalém Abiatar, e nomeou outro sacerdote, Sadoc, para os cultos da Arca da Aliança. Abiatar vai ser expulso para a cidade de Anatot, e de lá mais tarde vai sair um jovem chamado Jeremias, que é descendente de Abiatar e que sempre está com o dente envenenado contra todos os reis. É interessante ligar a história coisa com coisa. Com Salomão as coisas se complicaram definitivamente. A chegada de Salomão ao poder significou a chegada ao poder de uma pessoa que estava realmente com muita sede de poder. E Salomão fez o que nem Saul nem Davi tiveram nunca a coragem de fazer. Salomão mexeu com as tribos de Israel. Salomão só respeitou a tribo de Judá, que era o curral eleitoral dele. As outras tribos, Salomão desautorizou. Acabou com o conselho dos anciãos, acabou com esse regime mais democrático participativo, dividiu as terras das outras tribos em 12 distritos, sem respeitar os antigos confins tribais, então provocando muito celeuma entre uma e outra por causa das terras que o cara estava perdendo, o outro estava ganhando. Quando acontece isso é sempre um desastre. E sobretudo a cada distrito ele colocou um governador
Lembrei de mim agora. Um prefeito, é difícil a palavra, um chefe, digamos, nomeado pelo rei com uma incumbência específica. Era garantir que esse distrito, por ele governado, durante um mês, sustentasse todas as despesas do Estado. Então, no mês de janeiro era o teu distrito, no mês de fevereiro era o teu distrito, no mês de março era o teu distrito, até rodar os 12 distritos. Quer dizer, durante um mês por ano, um distrito devia sustentar todas as despesas políticas, econômicas, militares do reino. E isso não foi coisa leve. A Bíblia nos lembra nos detalhes qual foi o peso desse tributo. Aqui começou de novo esse bendito tributo. O outro livro, espera. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5, quem tem a Bíblia de Jerusalém é pastoral. Quem tem Ave Maria, encontre por aí que não sei que capítulo é. É um desastre essa leitura, porque se você segue o texto hebraico tem uma numeração, o texto grego tem outra, aí dependendo de que Bíblia está seguindo, as numerações, o texto é igual, mas os versículos são diferentes. Primeiro Reis 5, teu. A tua é pastoral. A tua é Ave Maria. Deixa eu dar uma olhada. É? Essa é a Paulinha. Primeiro Reis, capítulo 5. O povo a serviço do rei. Hein? O povo a serviço do rei. Isso mesmo. Bom, quem tem outra Bíblia vai caçando o versículo. É no fim do 4 ou no começo do 5, de qualquer forma. Assim conta o texto. Esses prefeitos zelavam pelo sustento de Salomão e de todos os que se sentavam à mesa do rei, cada qual durante um mês, não deixando que faltasse coisa alguma. Forneciam também a cevada e a palha para os cavalos é o exército, e os animais de tração, no lugar onde fosse preciso, cada qual segundo o seu turno. Salomão recebia diariamente, para o seu gasto, 30 coros de flor de farinha, 60 coros de farinha comum, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, além de veados, gazela, antílopes, cucos cevados. Pois ele dominava sobre toda a região da Transeufratínia, desde Tasfa até Gaza, sobre todos os reis da região da Transeufratínia, e gozava de paz em todas as suas fronteiras ao redor. Judá e Israel viveram em segurança, cada qual debaixo de sua vinha e sua figueira, desde Dan até Bersabeia, durante toda a vida de Salomão. 30 coros, 60 coros, dá 90 coros de farinha. Quanto mede um cor? Em hebreu, um cor está medindo 360 litros. Multiplica por 90. Evidente, ninguém comia toda esta farinha. Isso aqui é para o armazém. Não é para comer, não. Isso é para o armazém. Isso todo dia. Agora você imagina uma tribo, um distrito, obrigado a fornecer durante um mês inteiro tudo que está aqui. Haja de dizer depois que Israel e Judá viviam em paz e em segurança. Era muita opressão e muito violenta. A tributação de Salomão foi terrível. Não só a tributação,
mas as construções de Salomão. Salomão é recordado por nós por ter reconstruído o templo, mas na verdade ele construiu muito mais coisas. Construiu o palácio dele, construiu o palácio da esposa, da primeira esposa dele. Sabe quem era a primeira esposa de Salomão? A filha do faraó. O velho inimigo, lembram o velho inimigo? Quando Salomão quis casar, para abrilhantar seu casamento, foi chamar a filha do faraó. Salomão casou para estabelecer aliança política com o rei do Egito. E Salomão fez alianças de todo quanto é jeito, porque casou com 1000 mulheres. Agora, 1000 na Bíblia é um número muito... não é um número fixo. Para nós 1000 é 1000. Mas para a Bíblia 1000 quer dizer elef em hebraico, 1000. Elef, que é o mesmo radical de elefante. A gente diz, por exemplo, não sei se aqui no Maranhão também se costuma, mas lá no Macapá se costuma dizer um monte de gente, que também diz. Quanto é um monte de gente? É muita gente, mas é um monte. Deu para entender? E os hebreus diziam um elefante de gente. Então, quanto é um elefante de gente? Salomão teve um elefante de mulheres. Se nós tivéssemos que traduzir com a nossa língua, não traduziríamos Salomão teve 1000 mulheres. Temos que traduzir Salomão teve um monte de mulheres. Deu para entender? 1000 quer dizer um montão. É difícil de você saber quantos foram de verdade. De qualquer forma, foram mulheres moabitas, mulheres edomitas, mulheres amalecitas, dos povos ao redor. Salomão estabeleceu aliança através do casamento. É a forma mais simples de fazer isso. Só que estas 1000 mulheres deviam comer. Aí você entende porque tinha toda essa farinha que estava chegando todo dia lá naquele palácio para dar de comer a essa bordoada de gente. Quer dizer, Salomão se tornou o centro de um giro de comércio muito grande. Agora, essas construções todas que Salomão mandou fazer foi à custa de muito trabalho do povo. Como é que Salomão fez? Obrigou o camponês a deixar a sua roça durante 3 meses para servir na corveia das construções. Então o companheiro poeta, que era camponês, deixava durante os meses de janeiro, fevereiro e março a roça dele e ia trabalhar nas construções de Salomão. Depois voltava os outros 9 meses trabalhando na roça dele. Enquanto isso já vinha outro. É a famosa corveia. Então a corveia não foi só para garantir o alimento, mas também para garantir o serviço. Agora você imagina a tribo que dá 1 mês para sustentar essas despesas e 3 meses de serviço. Quando você perde 3 ou 4 meses na roça, você tem um prejuízo que dificilmente você recupera. Não é verdade? Isso foi trágico. Sem pensar ao pessoal que foi mandado trabalhar para fora, na terra dos fenícios, no Líbano, onde havia a melhor madeira, onde havia as pedras mais fortes que Salomão mandou trazer para construir o templo de Jerusalém. Então o templo de Jerusalém, que Salomão construiu em honra de Javé dos pobres, na verdade foi um peso violento em cima dos pobres. E quando Salomão inaugurou o templo e ofereceu a Deus em sacrifício 120.000 ovelhas e 22.000 bois sacrificados, eles não eram deles com certeza? Onde é que ele pegou essas 120.000 ovelhas e esses 22.000 bois que se sacrificam em honra de Javé para mostrar o luxo do culto e que o povo vai passar depois 3 anos sem poder comer? Porque 22.000 boi é boi para chuchu, viu? 120.000 ovelhas e acabar com toda a ovelhada que tinha nessa terra. Se bem que, repito, o número 1000 é muito complicado de definir, mas era muita coisa. Em honra de Javé dos pobres. E o que Salomão fez foi trazer Javé para o lado dele. Foi tentar manipular essa fé do povo. Javé dizendo, olha, Javé apoia Salomão.
E Salomão fez uma coisa a mais, me permitam contar, porque isso é realmente importante para a nossa reflexão, para o curso bíblico. E o resto é mais folclore para conhecer a situação, mas Salomão precisou legitimar esses abusos dele. Porque os velhos que ainda estavam vivos lembravam da sociedade igualitária. Espera aí, o que Deus quer é outra coisa. O que eu aprendi de Deus é outra coisa. Salomão precisou legitimar este abuso que ele estava fazendo. E Salomão foi genial quando ele tentou manipular a memória popular. Ele foi catando no meio do povo as famosas fotografias que o povo tinha de todas as histórias antigas, as fotografias de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, do Êxodo, de Josué, da terra, todas estas coisas. Até agora não havia história, ninguém tinha feito nenhuma história, só havia pequenas narrações, só havia cânticos, hinos, memórias populares. Salomão foi o primeiro que fez questão de escrever a história do povo. Foi o primeiro. E ele foi muito inteligente. Ele pegou as fotografias do povo e as colocou todas aqui. Fez um painel bonito, costurou todas elas. Como ele era rei de uma nação só, então foi preciso dizer que Abraão era pai de Isaac, Isaac era pai de Jacó, Jacó era pai dos 12, para mostrar que todo era uma família só. Como ele era rei também de todos estes povos, foi preciso emparentar todos estes povos em Abraão. Então os amalecitas eram descendentes de Esaú. Vocês lembram de Esaú? Esaú também era neto de Abraão, só que foi o segundo neto, mas de qualquer forma era da mesma família. Moab e Edom eram filhos de Lot. Lot era o sobrinho de Abraão. Quer dizer, nessa história, todos estes povos foram de alguma forma, todos eles, emparentados com Abraão, de maneira a dizer que eu, rei Salomão, reuni na mesma casa todos os povos que se encontram em Abraão como o seu antepassado. Então eu não fiz nenhum abuso, eu só juntei na mesma casa a mesma família. E as promessas feitas a Abraão, Abraão é a figura central dessa história, não é Moisés. Moisés tem pouquíssimo lugar, que também não ia contar a história de Moisés contra Faraó, ia pegar mal para ele. Então Moisés nessa história quase não tem lugar. Quem tem lugar mesmo nessa história, o centro dessa história, é Abraão e é José. José porque foi o primeiro a inventar o tributo. Vocês lembram da história? A companheira já falou, esse texto foi escrito na época de Salomão. É verdade, aquele texto de Gênesis 47 que José colocou o tributo, é da época de Salomão. E Salomão escreveu esse texto, botou o nome de José, que não sabemos se foi José que fez isso, para dizer, olha, se José, tão santo, tão grande, fez isso, é porque Deus quer que você pague o tributo. Por isso que aquele texto que nós lemos ontem terminava dizendo, e esta lei dura até os dias de hoje. Quem escreveu aquela página estava interessado a dizer, esta lei de José, de pagar a quinta parte para o rei, esta lei dura até os dias de hoje. Dias de hoje de quem? De Salomão. Quando Salomão contou a história de José, não contou só por contar, contou a história, depois costurou embaixo, esta lei dura até os dias de hoje. Pronto, é Deus que quer. É sábio Salomão, né? Abraão passa a ser o centro. Aí você vê que a promessa feita a Abraão se realiza com Davi ou com Salomão. Está lá escrito, o povo teu será numeroso como as estrelas do céu, como a praia do mar. Aí quando você lê a história de Salomão, está escrito, e o povo era numeroso como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Está lá na promessa a Abraão,
eu vou te dar essa terra, desde o rio Eufrates até o rio do Egito. E tu leia a história de Salomão, e Salomão dominava sobre todos os reis, desde o rio Eufrates até o rio do Egito. Então o que fez Salomão? Foi pegar a memória, as promessas feitas a Abraão e dizer, aquilo que para Abraão foi promessa, com Davi e com Salomão se tornou verdade. Então Davi e a sua descendência, então eu, não é? É o homem que Deus escolheu para realizar sua promessa. O centro dessa história é Abraão de um lado, Davi do outro. E Moisés quase não entra na história de Salomão, porque é muito incômodo alguém que lutou para libertar os escravos, e Salomão estava fazendo todo mundo escravo, né? Mas Moisés era o homem da lei. Lembra da história? Dos 10 mandamentos, aqueles famosos 10 mandamentos, que eram os mandamentos da sociedade igualitária, que era a constituição antiga, que o povo estava acreditando. O que Salomão fez? Salomão fez a grande reforma constitucional, se podemos usar as palavras de hoje. Salomão enfiou no meio um bezerro de ouro. Lembra a história? Enfiou no meio um bezerro de ouro. Isso deixou com uma raiva gigantesca Moisés. O que Moisés fez? Quebrou as tábuas da lei. Então a velha Constituição está lá quebrada por culpa do pecado do povo. E depois Deus se arrependeu e quis dar uma outra Constituição para Moisés. Aí Moisés subiu na montanha e ficou 40 dias e 40 noites. E saiu com uma outra Constituição. Vamos lê-la? Vocês sabem qual é a segunda redação dos 10 mandamentos? Êxodo capítulo 34. Busquem lá. Mas estão vendo os outros mandamentos quais são? Dos velhos mandamentos só sobraram 2. O sábado e não fazer Deus de metal fundido. Todos os outros são diferentes. E no centro não está a vida do povo. No centro está o culto. No centro está o templo. No centro está as taxas, as primícias, os primogênitos, as ofertas. No meio está o grande mandamento: não comparecerás diante do teu Deus de mãos vazias. Essa é a nova Constituição que o Salomão faz. A velha Constituição de honrar pai e mãe, de não matar, de não roubar, de não adulterar, de não mentir, de não cobiçar. A velha Constituição que se preocupava com a vida do povo, essa é que está quebrada, jogada no chão por culpa do bezerro de ouro. E a nova Constituição, escrita com o próprio dedo de Deus, vai dizer, Deus escreveu isso nas tábuas de pedra com o próprio dedo dele, é esta aqui. Salomão faz a reforma constitucional e no lugar de colocar o povo no centro, põe o templo no centro, e o templo que ele controlava. Porque tudo que chegava ao templo, quem comia depois não era Deus, né? Que Deus não tem boca para comer. O centro dessa história que Salomão faz, o ponto de chegada, o ponto alto, nós o encontraremos no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Não se escandalize se digo estas coisas, viu? Mas a história da Bíblia começou assim, começou para justificar um poderoso. Segundo Samuel capítulo 7. Vocês lembram que eu falei para vocês que Davi quis fazer o templo, mas o profeta Natã proibiu. Salomão aproveitou esta mesma proibição e acrescentou um pedaço muito importante. Vamos ler esse texto, porque aqui você entende tudo o que foi de fato Salomão. Segundo Samuel capítulo 7. Vocês viram com que sabedoria Salomão trabalhou? Aproveitou a profecia de Natã, que dizia a Davi: não construa o templo, para dizer: mas quando tu morrer, o filho que nascer de ti, é claro que é Salomão, eu vou enaltecer ele. Ele vai construir uma casa para mim. Eu vou firmar o seu reino para sempre. Ele será para mim um filho, eu serei para ele um pai. Quem dizia isso, gente?
Quem é que dizia que era o Filho de Deus? O faraó, não. Vimos ontem. O faraó se apresentava a si próprio como o Filho de Deus, lembra? Salomão está fazendo a mesma coisa. Coloca na boca do profeta Natã essa profecia: ele será para mim um filho, eu serei para ele um pai. Ele pode até falhar, eu vou castigar ele, mas não vou retirar dele a minha misericórdia, como fiz com Saul. O seu trono e a sua realeza permanecerão para sempre. Com esta página, Salomão conclui a história dele, dizendo ao povo: olha, eu posso até ter falhado. Ele sabe que ele falhou muito, mas não esqueçam que a promessa que Deus fez a Davi, e o povo adorava Davi, o povo gostava demais de Davi, a promessa que o povo fez ao meu pai Davi foi de firmar o meu trono para sempre, porque eu sou o Filho de Deus. Então você não se mexa contra mim. O mesmo velho discurso do velho faraó do Egito. Mesmíssimo velho discurso do velho faraó do Egito. Dizer, o povo saiu do Egito, 250 anos depois temos um outro faraó dominando no meio do povo. A dominação foi tão violenta, mas tão violenta, que quando Salomão morreu, o povo aproveitou do momento de fraqueza para se revoltar. Isso vamos contar logo depois. Tem uma coisa a mais de Salomão que é importante para nosso estudo bíblico. É importante. Por isso que na Bíblia tu encontra sempre duas histórias. Por isso que na Bíblia tu encontra, por exemplo, o texto que vimos antes, que dizia que o povo devia pagar todo dia 30 coros de flor de farinha, 60 coros. E depois tem a frase embaixo dizendo: mas o povo de Judá e de Israel vivia em paz, em segurança, cada um debaixo da sua figueira e da sua pareira. Isso aqui é Salomão que escreve. Quer dizer, tem a história escrita por Salomão. Isso a gente conhece na nossa história do Brasil, né? Quando tu escuta a televisão, aí o Plano Real é a coisa mais linda que o Brasil recebeu, não é verdade? Está na televisão o Plano Real, as crianças chupando sorvete e dizendo: lembra do Plano Real quando eu era criança, que bom que é. Essa é a história de quem está contando da dominação. Agora, se você escuta o camponês sobre o Plano Real, ele diz: que couro que eu estou sofrendo hoje, não aguento mais. Não é verdade? Então não nos maravilhamos. A história, mesmo a história da Bíblia, é feita misturada. A coisa mais linda, a gente perguntou: mas por que isso ficou na Bíblia? Eu não sei por que ficou na Bíblia, mas porque o povo sempre continua sonhando o filho de Davi. O próprio autor desse texto, quando alguém depois juntou essa história de Salomão, fez Davi fazer uma oração bonita, logo em seguida dizendo: eu te agradeço, ó Deus, por esta promessa que tu fizeste para o meu filho nos tempos futuros. Então não é este filho aí não, é um filho que vai chegar depois. E quando o anjo vai aparecer a Maria, vai usar estas mesmas palavras: o que nascer de ti será chamado Filho de Deus, e o seu trono permanecerá para sempre. Lembram? O anjo a Maria. Só que Jesus vai nos ensinar de que maneira alguém pode ser rei. Não do jeito de Salomão, mas pregado numa cruz. Aí esta página toma sentido sério quando tu vai reler ela a partir de Jesus Cristo. Esse filho de Davi, então não é Salomão que queria puxar o poder para si, mas vai ser Jesus. E vai ser o filho de Davi, não no trono poderosíssimo, mas em cima de uma cruz. Aí nós aprenderemos porque isso ficou na Bíblia. Deu para entender? Agora, quando foi escrito, Salomão fez isso de sacanagem mesmo. Quando foi escrito, não foi escrito para pensar em Jesus, não. Foi escrito para dizer: me obedeçam aí, porque Deus está do meu lado, porque eu sou filho dele, porque o meu trono permanecerá para sempre, e se você briga comigo, quem vai ficar com raiva de ti é Javé. Então o Javé dos pobres passa a ser, na mão de Salomão, o Javé do faraó. Terrível isso. Por isso que na Bíblia tem um número que eu acho muito importante, ligado a Salomão, e que nós vamos escutar de novo mais adiante. Quando termina a história de Salomão, no capítulo 10, primeiro livro dos reis, capítulo 10, versículo 14. Alguém que tem a Bíblia de Jerusalém, por favor. Nem a pastoral, nem a Ave Maria.
Ou Ave Maria talvez possa ser. Não a pastoral, porque a pastoral faz um erro básico. É muito boa a Bíblia pastoral, mas faz um erro básico de traduzir as medidas antigas em medidas modernas. E às vezes se perde o símbolo dos números. Qual é o peso do ouro que todo ano chega no Palácio de Salomão? 666. Onde vamos encontrar esse número mais tarde? É o número de quê? Da besta fera. Da besta fera. Olha onde João foi buscar o número da besta fera. Olha onde João foi buscar o número da besta fera. Quem é a besta fera? É o poder do ouro que nós estamos acostumados a experimentar desde os tempos de Salomão. E quando João vai usar este número, já não vai falar mais de Salomão, porque Salomão já tinha morrido há mais de 1000 anos, vai falar do outro imperador, outro que está sugando o sangue dos pobres para juntar ouro para si. 666 talentos de ouro, levando em conta que cada talento são 35 quilos. Cada talento são 35 quilos. Esses são 666. Então imagina quanto ouro todo ano chega para Salomão. Sem contar os lucros das mercadorias, das vendas, das Arábias, etc, 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 etc. Sem contar até que traziam para ele os macaquinhos, para ele poder achar graça vendo os macaquinhos fazer suas macaquices. Salomão tinha tanto luxo que até mandava importar da África os macaquinhos para ele poder ficar se alegrando. Os pavões. Esse capítulo 10 é interessante de ser lido, para ver esse luxo imenso que virava no tempo de Salomão. Quando ter bacia de prata já era vergonha, que devia ser de ouro. Salomão, com esse número, passa na memória. Vai ser interessante quando você vai ler o Novo Testamento e vai escutar alguém no Novo Testamento contar a história do povo antigo. Vai acontecer isso com Paulo na carta aos Hebreus. Vai acontecer isso, por exemplo, com Estevão diante do Sinédrio, que vai contar a história do povo hebreu. Vai contar a história a partir de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, os juízes, Davi, e vai parar aí. O Novo Testamento não vai incorporar como sua a história a partir de Salomão, só aquela dos profetas. Quase dizer, essa história que começou com Salomão, essa não é de Jesus Cristo, não. Jesus Cristo tem a mesma raiz até Davi, até aqui chega. E Estevão será morto por isso. Quando vai contar a história, vai dizer: e Salomão fez um templo para Deus, mas Deus não habita em casas feitas por mãos de homens. E vai ser morto. Eu disse que quando Salomão morreu, a reação do povo se fez sentir. Aliás, antes mesmo de Salomão morrer, o profeta Aías chamou Jeroboão, que era capataz das construções de Salomão, e disse: olha, esse negócio não vai ficar assim não. Jeroboão se coloca contra Salomão, Salomão tenta prender ele, Jeroboão vai fugir, tudo bem. Aí quando morre Salomão, quem vai tomar o poder é o filho dele, Roboão. Quando Roboão assume o poder, os representantes das tribos do norte, que tinham sido esmagados por Salomão, lembram que Salomão poupou a tribo de Judá, mas as outras desceu a lenha. Então esse pessoal do norte se juntou com Roboão e disse: que tal, você vai continuar da mesma política do seu pai? A mão do seu pai foi muito pesada sobre nós.
O que é que você vai fazer daqui para frente? Aí Roboão pediu 3 dias para se consultar. Foi consultar os conselheiros mais idosos. O que é que vocês acham? E o palpite dos mais idosos foi esse: escuta, Roboão, o povo tem razão. Teu pai foi péssimo com eles. Vê se tu afrouxa um pouquinho, que esse povo vai gostar de ti. Aí ele foi aconselhar-se com os mais moços. E os mais moços saíram dizendo: olha, Roboão, se você começar a afrouxar agora, eles vão querer tudo. Você vai ter que segurar como seu pai fez. Aí depois de 3 dias, reuniu de novo a assembleia e Roboão deu o parecer. E a frase dele foi essa: vocês disseram que a mão do meu pai foi pesada sobre vocês. Eu lhes digo que o meu dedo mínimo vai pesar mais do que a mão do meu pai. A reação foi a revolta popular. As 10 tribos disseram: bom, então vocês fiquem com seus palácios, que nós voltamos para as nossas terras, mas não queremos você como rei sobre nós. Aí Roboão tentou com o exército impor seu reinado, mas foi derrotado. A partir deste momento, nós teremos 2 reinos em Israel, divididos logo aqui acima de Jerusalém. 2 reinos: o reino do norte, que será chamado reino de Israel, e o reino do sul, que será chamado reino de Judá. E isso vai permanecer até a história da monarquia terminar. Não pensem, porém, vocês que os do norte saíram melhor do que os do sul. Os do norte chamaram Jeroboão para ser rei para eles, e logo mais ele também começou a cobrar tributo, quer dizer, no norte ou no sul, rei de Davi ou rei não de Davi. Na verdade, o povo foi esmagado. E aqui me parece importante dizer uma coisa que vai ajudar nós a entender muitas páginas da Bíblia. Mesmo na época da sociedade igualitária, havia pobres. Não podemos pensar que a sociedade igualitária fosse um paraíso, tudo perfeito. Não havia pobres. Mas os pobres desta época não eram pobres, como é que se pode dizer para palavras da sociologia, não eram pobres estruturais, eram pobres ocasionais. O maior dos profetas, aquele que não escreveu coisa nenhuma, aqui é Elias. Elias é muito bonito. Elias é um nome que quer dizer: o meu Deus é Javé. Esse é bonito, esse nome Elias já é um programa. O meu Deus, ele quer dizer Deus, I quer dizer meu, Yas quer dizer Javé. Elias, o meu Deus é Javé. Elias nasce num momento, me dão 2 minutos para situar a situação, para depois vocês entenderem bem o texto que vão trabalhar hoje. Elias nasce num momento interessante. Elias é um camponês que mora em Tesbe, deste lado, quase fora da terra prometida. E em Samaria aqui não está nem marcada, mas mais ou menos é por aqui. Em Samaria está um rei que se chama Acabe. E este rei Acabe casou com a filha do rei do Líbano. E essa mulher chama Jezabel. Essa mulher é muito conhecida na Bíblia. Jezabel, ela vem do Líbano casando com Acabe, num momento em que o reino é muito poderoso e entra em relações comerciais com o Líbano e com todas as terras do norte.
Só que Jezabel é uma missionária. É missionária do Deus Baal. Quem é o Deus Baal? Baal, isso é importante para entender Elias e também mais outras coisas na Bíblia. Baal quer dizer patrão. Baal quer dizer dominador. Baal quer dizer, me deixam dizer, Baal quer dizer marido. É ruim, né? Os maridos na Bíblia são chamados de patrões e dominadores. Por isso que Oséias disse: eu não vou mais te chamar meu marido, eu vou te chamar meu homem. Marido nunca mais. Mas é marido nesse sentido, é o dominador, é o patrão, é o Baal. Esse Baal era o Deus cultuado pelos cananeus e pelos fenícios. Esse Baal era representado pela serpente. Por isso a serpente que seduz a Eva e a Adão para ser como as outras nações. Baal, a serpente é o Baal dos outros povos. E Baal é o Deus dos poderosos. Baal é o Deus do templo, é o Deus do rei. É o Deus tipo o Deus do faraó. E esse Baal, sobretudo, é o Deus da chuva. É o Deus das tempestades, é o Deus das trevoadas, é o Deus dos relâmpagos, dos raios. Esse Baal é o Deus que fecunda a terra. É o Deus responsável pela fecundidade da terra, Baal. E Astarte, que é a esposa dele, é a deusa responsável pela fecundidade da mulher. Então a terra e a mulher fecundas, que é aquilo que o camponês precisa para o trabalho dele, é entregue aos deuses poderosos. E a Jezabel vem em Samaria, missionária do Deus Baal, trazendo consigo 400 sacerdotes de Baal, com o objetivo de substituir na cabeça do povo o velho Deus Javé com o Deus mais moderno, que é o Deus Baal, que é o Deus dos negócios, o Deus da produção, o Deus do lucro, o Deus das multinacionais, o Deus da privatização. Não, isso aqui já estamos falando de coisas novas. Da nova era, já estamos falando de coisas nossas. Mas é o Deus das outras nações, o Deus do progresso, Baal. Javé é um Deus que entende de guerra, entende de briga, mas não entende de chuva, não entende de produção, é um Deus de nada. E o que acontece nessa história? Que ela quer eliminar todos os profetas de Javé. É uma guerra ideológica. Ele quer que o povo passe a esta visão moderna de progresso, de comércio. Cananeu quer dizer comerciante, já falei para vocês, né? Então é esse povo agrícola que fica lá cavando o chão só para comer um pouco de arroz, pô, tem que se modernizar, tem que crescer, tem que desenvolver, tem que botar o trator. E isso, Baal serve para isso. E ele está dominando. Só que nesse momento sai um homem que diz: o meu Deus é Javé, Elias. E vai começar o confronto. Porque Baal significa um projeto de sociedade. Não é uma questão de religiosidade somente. Baal é um projeto de sociedade. Javé é outro projeto de sociedade. Baal é uma sociedade dominadora. Javé é uma igualitária. Baal é dos poderosos. Javé é da justiça de todos. Baal é do templo. Javé é das casas, das terras. E neste momento dá o conflito. No momento em que Baal chega em Samaria, o estado de Samaria passa a ser muito poderoso e a opressão se alastra no meio do povo. E aí aparece Elias. Agora Elias é uma figura muito simbólica, viu? Muito simbólica. Nós vamos ler alguns textos de Elias. Vocês não vão atrás do milagre, porque essas histórias são contadas de maneira muito mítica. E quando o povo conta a história desta maneira, a conta para que ninguém a esqueça. É uma maneira clara de memorizar a história.
Vamos tentar procurar o que está por baixo, o símbolo que está por baixo. O texto começa num confronto entre Elias e Acabe. Elias, ele é o tesbita. Tesbi é mais ou menos por aqui. Pena que não dê para marcar melhor para vocês verem, mas Tesbi fica ao leste da terra de Canaã, na terra de Galaad, assim chamada. E nós iremos ver Elias estar sempre mais ou menos na periferia dessa história, só no último texto ir lá bem na capital e enfrentar o rei. Interessante a ameaça de Elias, de vai ter seca. Vai ter seca até que eu mandar. Vocês lembram que Baal era o deus da chuva, lembram? Lembramos. Né? Lembram que Baal era o deus trazido por Jezabel lá em Samaria. E apesar de Baal ser o deus da chuva, Elias, de forma simbólica, mostra que ele é mais forte do que Baal e disse: não vai chover. Vocês podem rezar seu Deus por aí, que é Deus da chuva, mas não vai chover não, até que eu mandar. Mais tarde vamos ver que marca de seca é esta. Não vamos pensar que é seca no sentido que não está caindo água, não. Vamos ver mais tarde, dá para entender melhor. O segundo grupo talvez nos ajude a descobrir que marca de seca é essa aqui. De qualquer forma, frente à seca, esta situação de seca, tem uma situação de fome. Vocês lembram que essa palavra fome nós já vimos em dois casos. No primeiro caso, quando o povo teve fome e Josué estava com o armazém trancado e se aproveitou da fome do povo para oprimi-lo, lembram? O segundo caso, que nós já trabalhamos a palavra fome, é quando o povo teve fome no deserto, lembra? E Deus abriu o seu armazém do céu, caiu o maná e ensinou a nova maneira de articular a economia para que todos tivessem satisfeitas suas necessidades, lembra? Não pode juntar mais daquilo que você precisa comer. São os dois casos. Elias, profeta, na frente da fome, a sua primeira reação é pensar na solução do deserto. Elias vai ao deserto, a um lugar deserto perto do torrente Querit, mais ou menos por aqui, na certeza que aprendeu desde os tempos de Moisés que Deus sempre está do lado do povo que está precisando. Então Elias tem uma profunda fé, esse é o primeiro passo de Elias, uma profunda fé no Deus dos pobres. Elias sabe que Deus não deixa o seu povo desamparado e vai ao deserto esperando ser alimentado por Deus, assim como o povo antigo esteve alimentado por Deus. Só que Elias agora aprende que tem que dar um outro passo. Lá no deserto, Elias pensa, reflete e descobre que o que Deus quer é outra coisa. Não basta Elias confiar no Deus dos pobres. Não basta. Não basta Elias confiar que Deus no deserto seja capaz de mandar seus corvos para trazer-lhes carne, pão e ele beber água da torrente. Ele tem que dar um passo a mais. Para sair da situação de fome, nem o armazém do faraó, que é causador da fome, nem é suficiente esperar milagres do céu para que caia o maná. É preciso um passo a mais. E Elias precisa descobrir uma coisa que vai ser muito difícil de descobrir.
que para sair da fome é preciso confiar nos outros pobres, nos outros que têm fome tanto quanto tu. Confiar em quem não tem nada para te dar. Não basta crer nos Deus dos pobres, é preciso crer nos pobres de Deus. E quando Elias escuta que ele tem que ir a Sarepta, e Sarepta fica aqui Sarepta, fora da terra de Israel. A de Israel terminava mais ou menos por aqui. Ele tem que ir em Sarepta. Lá em Sarepta ele vai encontrar uma mulher pobre, uma viúva, uma estrangeira. E esta mulher pobre, esta mulher viúva, esta mulher estrangeira vai poder sustentar Elias. Agora, dizer para um macho hebreu que vai ter que ser sustentado por uma mulher, isso é muito terrível. Está escrito no livro do Eclesiástico: maldito o homem que se deixa sustentar por uma mulher. Antes de tudo, o profeta vai ter que fazer um ato de fé, não somente em Deus. Isso ele fez fácil. Ele foi lá para a torrente, esperou que Deus mandasse do céu a comida, como fez no deserto. O profeta tem que fazer um ato de fé nos pobres também. Os pobres têm condições de resolver seu problema. Os próprios oprimidos têm que saber superar aquela ideia que nós temos que ajudar os pobres. Nós tínhamos falado ontem, a viúva fazia parte dos Ebion, lembram? Dos necessitados que nós devíamos ajudar. E agora aquilo que Elias é obrigado a crer é que uma viúva vai ajudar ele. Uma viúva pobre, uma viúva pagã, que nem sabe que existe o Deus Javé, mas que tem dentro de si, como em todos os pobres, a capacidade de ser solidária. E Elias vai a Sarepta. E Elias chega a Sarepta e encontra essa viúva juntando uns gravetos lá no meio da rua. E Elias se aproxima dessa viúva e lhe diz: por favor, me dá um copo com água. E a viúva diz: pois não. Ela pega e vai para pegar o copo de água para Elias. Enquanto ela está indo, Elias diz: por favor, um pedaço de pão também. Manda mordomia. A viúva, na frente deste segundo pedido, já não tem mais o que dizer. Diz: o pão é complicado. Eu tenho em casa somente um punhado de farinha e um pouco de azeite. Eu estava justamente juntando um pouco de lenha para fazer um fogo, assar essa farinha, fazer o último pãozinho, comer eu e o meu filho e depois morrer. A água tinha, mas o pão não. Esse é o último. Depois desse pão é a morte para a viúva. Eu vou comer, eu e o meu filho, depois a gente vai morrer. Aí Elias se torna de uma violência terrível quando diz: primeiro dá para mim. A gente, na frente desta frase, pode ficar extremamente irritado, não é? Talvez se tivéssemos sido nós, teríamos dito: pois não, senhora, deixa para lá, vou procurar outro canto. Elias é de uma radicalidade incrível. Ele tem uma mensagem violenta para o pobre. E é pobre mesmo. É a última comida que tem em casa. Mesmo assim, Elias diz: primeiro dá para mim. Aí tu vai ver que nunca vai secar teu jarro. E a mulher que é pagã, a mulher que é pobre,
A mulher que é viúva é capaz deste gesto supremo de pegar um pedaço do último pão que ela tinha para ela e o filho dela e dar para Elias. E a história diz que o jarro nunca mais secou, que a farinha nunca mais faltou, até terminar a seca. Não vamos atrás da questão mítica desses milagres, não é isso que é a Bíblia. Quando a Bíblia conta isso, não é para a gente ficar, puxa, o jarro nunca. A gente fica vendo o jarro que não seca. A Bíblia quer que a gente veja outra coisa. Uma mulher que é capaz de repartir o último pedaço de pão. É lá que a Bíblia quer que nós fixemos nosso olho. Esse profeta é capaz de crer nos pobres, é capaz de crer que o pobre, com a sua solidariedade, mesmo diante do último pedaço de pão, sabe produzir gestos de vida. E ao pobre o profeta anuncia com radicalidade sua mensagem. Nós só vamos sair da situação de opressão se nós primeiro aprendermos a partilhar o que nós temos. Se você espera que seja o poderoso a se converter, você pode esperar sentado. Vai demorar muito. E muita gente vai morrer de cá para lá. Para sair da opressão, o profeta tem uma primeira mensagem radical feita aos pobres. Uma mensagem dirigida aos anis, aos oprimidos, aos explorados. E a mensagem é solidariedade. Não tem nada a ver com o programa Comunidade Solidária do governo, isso não é? Porque quando é o rico que faz isso é esmola, não é solidariedade. Quando o rico faz isso é para o pobre ficar quieto. Agora, quando é o pobre que reparte o último pão que tem em casa, aí nasce a vida. Aí nasce a capacidade de revolucionar a situação de opressão. Nasce daqui. Elias sabe que não adianta ele brigar com o rei enquanto ele não tiver construído uma alternativa no meio do povo. Ele vai brigar contra o rei. O grupo 5 vai nos dizer isso. Mas vai ser a última coisa que ele vai fazer. Ele vai enfrentar o rei lá em cima da terra de Nabote. Ele vai chamar o rei de ladrão e de assassino. Ele não vai ter medo de enfiar a cabeça dele no cabestro. Mas antes de fazer isso, Elias vai desde a periferia, constituindo uma nova consciência, construindo uma nova maneira de se relacionar, oferecendo aos pobres uma alternativa que os pobres já têm, porque sabem amar. Esta é a primeira coisa. Não basta crer no Deus dos pobres. Também não basta crer nos pobres de Deus. É preciso que os pobres creiam em si mesmos. A fé vai nestes três pés. Crer no Deus dos pobres, crer nos pobres de Deus e crer em si mesmos. Na capacidade que nós temos de poder gerar vida unindo solidariamente as nossas mesas. E aí, neste lugar interessante, aparece a morte. Improvisamente cai a morte. Era lugar de vida, mas o filho morre. Então, na leitura do povo antigo, se o filho morreu é porque eu fiz algum pecado e Deus me castigou. Quando alguém morre de velho, quando alguém morre de doença, tudo bem, faz parte da vida. Mas uma criança que morre não devia morrer. E a viúva diz: você veio aqui para me jogar na cara o meu pecado? Porque Deus me castigou? Por isso que na visão dos hebreus antigos o cadáver era impuro. O cadáver não podia ser tocado, a não ser pelos parentes próximos.
Porque se o cara morreu, fez alguma coisa de mal. A mulher, apesar de ter sido capaz de ser solidária, sente o peso de uma religiosidade falsificada, de um Deus visto como um Deus castigador, como um Deus que te pune pelos erros que tu fizeste. Aí Elias reage. Elias, contrariando todas as leis, carrega essa criança no colo. Ele não é parente, ele não podia tocar esse cadáver. Ele carrega essa criança no colo, sobe lá no quarto, deita a criança na cama, se debruça sobre ela, quase a identificar-se. Não se importa absolutamente com essa lei que marginaliza, que faz de Deus um Deus castigador. E o que ele sabe é que Deus é Deus da vida. E ele grita para que Deus prove que é o Deus da vida. Eu não sei o que aconteceu, porque eu não estava lá para ver, né? Também não me interessa o que aconteceu, o importante é ver por que está esta página aí. Na casa da viúva não somente se faz solidariedade. Na casa da viúva se recupera a memória antiga que Deus é Deus da vida, não é o Deus da morte. Deus da morte era Baal, era a visão que vinha dos poderosos, que se o povo sofre é porque Deus castiga, que se você está vivendo na pobreza é porque você não tem sorte. Essa é a visão dos poderosos, que querem que o povo veja que o sofrimento que ele tem é porque é culpa dele. E aí Deus te castiga, algum mal você fez. E como nós fizemos sempre alguma coisa de errado, a gente acha que é assim mesmo, então. A viúva sabe que também fez algo de mal. Você veio para revelar o meu mal? Pergunta. Por isso que Deus me castigou? Esta cabeça que se o povo sofre é porque Deus castiga, que impede o pobre de lutar pela liberdade. Porque acha que é da vontade de Deus. Fazer o quê? Estou pagando pelos meus erros. Elias grita, não. O Deus que eu conheço não é esse aí, não. O Javé que eu conheço não é o Javé castigador, não. É o Javé da vida. Por isso ele não considera impuro esse cadáver. Por isso se debruça sobre essa criança, identificando o seu corpo com o corpo da criança, como se fosse uma coisa só, quase querer passar a vida dele para dentro do corpo da criança. E a viúva vai gritar, agora eu sei sim, que Javé é Deus, Javé é Deus. O que quer dizer Elias? O meu Deus é Javé. É interessante como a partir do trabalho de Elias, aos poucos o pessoal vai dizendo a mesma coisa, que é o nome de Elias. Ele é Javé é Deus. E a viúva grita agora, eu sei que Javé é Deus. Está dizendo Elias, a viúva. O meu Deus é Javé. E eu sei que tu és que tu falas no lugar dele, o profeta. Antes era só Elias que dizia, o meu Deus é Javé. Agora é Elias mais uma viúva. Uma viúva que aprendeu não, que sabia repartir. E uma viúva que descobriu que Deus é o Deus da vida e não é o Deus do castigo. Não é o Deus que oprime o pobre, muito pelo contrário, quer que o pobre viva para sempre. Aqui está uma seca muito estranha. Quem é que está sendo incomodado com a seca? Nesse capítulo 18. Os grandes, não é? É o rei e é Abdias, o ministro dele. Eles estão saindo atrás de pastagem. Aqui tem pastagem. A preocupação deles é com os cavalos e com os mulos. Cavalo é exército, jumento é o comércio. Essa é a preocupação do nosso amigo Acabe. Ele não tem como sustentar suas despesas com o exército, ele não tem o que comerciar, seus cavalos e seus jumentos vão ter que ser sacrificados. Isso não é seca, não. Isso é boicote. Isso é camponês que não está pagando tributo. Isso é camponês que não está levando suas ofertas ao templo de Baal, não. Tem comida por aí. Por isso que Acabe e Abdias vão percorrendo a terra para juntar isso. Comida tem,
Produto tem. Só não chega em Samaria. Só não chega na capital. E é interessante porque Elias está sendo procurado, não é verdade? E muito, diz, não tem país, não tem lugar, não tem nação em que o nosso rei não tenha te procurando. Já tem a Interpol atrás de Elias. Todas as polícias das redondezas estão buscando Elias. Quer dizer que aí tem uma articulação por baixo. E dizem que quando diz, olha, Elias está aí, e a polícia chega, Elias já se foi. Isso aqui tem articulação. Quem trabalha no campo sabe o que são essas coisas aqui. Aí tem articulação de camponeses. Aí tem uma articulação de gente que não está levando seu tributo para o palácio, não. E Elias que deve estar alimentando esse tipo de resistência e está sendo procurado por todas as polícias de todos os lugares. E um Elias capaz de viver na clandestinidade muito bem, porque toda vez que a polícia chega para pegar, ele já se mandou para o outro lado. E neste contexto nós temos que entender esse homem Abdias. E Abdias está nessa situação dupla. De um lado ele é servo de Acabe, mas por outro lado, escondido, ele está dando apoio aos profetas de Javé. Quando Jezabel quis matar os profetas de Javé, ele conseguiu esconder 100 deles e dar-lhe pão e água. Pão e água é a comida do profeta, não é? Ele alimentou esses profetas, ele não compartilhou com a decisão de matá-los, pelo contrário. Por isso que ele pede a Elias, por favor, não complique a minha vida. Por que Elias está complicando a vida dele? Porque Elias está dizendo, vai dizer para o rei que Elias quer falar contigo. Ele vai ter que assumir diante do rei que ele tem contato com Elias, que sabe onde Elias está. Agora, se tem uma coisa que vocês não podiam saber, a palavra Abdias é muito importante. A palavra Abdias significa servo de Javé. O cara é servo de Javé, mas no mesmo tempo é servo do rei. Ele acha que dá para fazer as duas coisas. Acha que dá para ser servo de Javé e servo do rei no mesmo tempo. Só que chega um momento em que Elias diz, você vai ter que se definir. Não dá para servir a dois senhores. Você vai ter que definir de que lado você está. Não, mas eu já escondi os profetas. Sim, mas isso tu fez por baixo do pano. Agora eu tenho que assumir. Você vai ter que assumir de quem você é servo. Eu, diz Elias, eu sou servo de Javé. Eu só a ele sirvo. Não dá para você ficar aí botando o pé em dois sapatos. Vai ser a mesma coisa que vamos dizer no grupo 3. Quando Elias dirá ao povo, você tem que escolher de que lado vocês estão. Este é o segundo passo da conscientização. Vai chegar um momento em que é preciso nos definir de que lado estamos, porque não dá para conviver Baal com Javé. Não dá para ser servo de Javé e servo do rei no mesmo tempo. É uma posição que você só pode viver na clandestinidade. Mas a situação é tão violenta que é preciso que você enfrente o rei. E você não tem que ter receio. Eu vou dizer ao rei, eu desta vez não vou fugir, diz Elias. Mas tu vai ter que chegar lá ao rei e dizer, eu falei com Elias e ele me disse, mostrando que tu é amigo de Elias. De quem é que tu és servo? Não basta a solidariedade. Não basta dar pão e água ao profeta. Não basta o assistencialismo, se podemos dizer assim. Vai ter um momento em que você vai ter que decidir de que lado você está. Porque se a situação é conflitual, se existe o opressor e o oprimido, se existe quem chora e quem faz chorar, você vai ter que definir de que lado você está. Se do lado de quem chora, ou do lado de quem faz chorar. Isso é duro. Isso é duro.
mas é um passo necessário. O passo da viúva foi o primeiro passo. Os pobres estão acumulando solidariedade. Os pobres estão acumulando capacidade de crer num Deus da vida. Mas isso não basta, é preciso que em um certo momento o Abdias, o servo de Javé, mostre realmente que ele é servo de Javé e não Abacabe, não servo de Acabe, não servo do rei. Essa mesma mensagem, que agora é de Abdias, a classe média, tem que trabalhar bem como é que trabalha Elias com a classe média, não é? A mesma mensagem vai ser dirigida ao povo como um todo. Elias continua esse trabalho de criador da consciência popular. Começou com a viúva, passou com Abdia e agora é com o povo. A preocupação de Elias não está tanto em Baal ou em Javé. A preocupação de Elias está que um povo está dançando nas duas pernas. Uma perna para Baal e uma perna para Javé. Como o cara que diz que acende uma vela a Deus e outra ao diabo. O povo não se decide. Por isso que no fundo acaba sendo responsável também pela situação de opressão. O opressor oprime, isso não resta dúvida, é ladrão mesmo e é opressor. Mas muitas vezes o povo não sabe, acaba revoltando constantemente nele. Acaba apoiando-se sempre nele, acaba querendo ser amigo dele para poder sair da situação de opressão, no lugar de crer que tem que fazer algo de novo. Então fica lá, dançando nos dois pés, como diz Elias. E esta é a preocupação de Elias. Agora cuidado, porque nós quando lemos a Bíblia, de novo este trecho, a nossa atenção vai cair em cima do milagre e ficamos vislumbrados de ver o raio que baixa do céu e toca fogo. Mas não é isso que interessa. Quando a Bíblia conta essa história, é outra coisa que ela quer mostrar para nós. É o que Elias faz com o povo. Esse aqui é o ponto final. O fogo chega no fim, mas no meio tem um processo muito grande. O que Elias faz é começa a dizer ao povo: venham perto de mim. Pelo menos com seu corpo, escolham qual é o seu lugar. Ficam perto de mim, não ficam perto deles. E começa a zombar do Deus deles. Interessante a maneira com que Elias destrói a imagem de Baal. Será que está dormindo? Grita mais um pouquinho, companheiro. Talvez ele viajou. Chama que ele vem. Será que ele está negociando alguma coisa? Essas viagens, esses negócios. É o Deus dos cananeus, dos comerciantes, não é? Esse é o Deus do comerciante, como se você mandou, já foi negociar para outro canto, aí ele não vem, não? Ou será que ele está tirando a cestinha dele? Vê se vocês gritam para acordar. O processo de contra-ideologia, de destruir a imagem que o poderoso construiu de Baal. Para o poderoso, Baal é o grande Deus, e Elias corrói, ridiculariza esta imagem. A capacidade de fazer contra-ideologia ridicularizando. Quantas vezes na Bíblia se ridicularizará a imagem do poderoso? Lembra Jesus Cristo quando vai falar do rico que encheu os seus armazéns, não é? Regozija-te, burro, tu vai morrer essa noite. Burro, tolo. E depois reconstrói a memória. O que é que Elias faz com o povo? Chama para perto, manda juntar o quê? Manda juntar o quê? 12 pedras. Para fazer com que? O que com essas 12 pedras? O altar a Javé, que tinha sido destruído antes pelo rei. E as pedras são 12, por quê? Representando para que o povo lembrasse do tempo em que Deus disse: tu és Israel. Com um gesto muito simples de juntar 12 pedras e com essas 12 pedras fazer um altar, Elias está renovando a velha memória popular do tempo em que o povo estava
antes da monarquia, no tempo das tribos, no tempo da sociedade igualitária, quando você foi chamado Israel. Recorda a tua história, companheiro. Relembra quem tu és. Relembra de quem tu és filho, para tu tomar tua decisão e saber de que ela te empurra. Essa reconstrução da memória que é o eixo do profeta. Aí então sim, a oração de Elias. Depois que o povo está reconstituído, depois que o povo está do lado de Elias, depois que as 12 pedras estão erguidas, depois que o altar está construído, aí a quem Elias reza? Você, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O Deus de Elias é esse aí. Elias não se deixou enganar pela propaganda falsa do palácio de Acabe. Ele continua com sua memória firmemente agarrada ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus que libertou seu povo. É em nome desse Deus, esse Deus tem que se manifestar agora. O fogo é a consequência final disso aí. Não é a consequência final. Tem mais uma coisa. Depois que o fogo cai, o que é que o povo grita? Bora lembrar? Javé é Deus, Javé é Deus. Elias, Elias. Lembram? Primeiro só foi ele a chamar-se de Elias. Depois foi a viúva a dizer Javé é Deus. Agora é o povo inteiro que recuperou a memória e grita Javé é Deus, Javé é Deus. Elias, Elias. Esse nome, vocês estão vendo, é um nome simbólico. É um nome que passa a ser o grito do povo. É um nome que passa a ser o resumo da fé popular. Javé é Deus, Javé é Deus. Para os profetas de Baal, só há destruição. A gente pode até achar ruim isso, né? Talvez, depois de Jesus Cristo, a gente possa até dizer que não é bem por aí a saída. Mas eu não quero deixar de lembrar uma coisa. Qual foi o rio que ficou vermelho com o sangue dos profetas de Baal que foram degolados de um por Elias? Shlap, 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 um por um. Qual foi o rio? O rio Kizom. Este rio Kizom, nós já ainda não encontramos no curso não, mas na Bíblia já estava lá. Era o mesmo rio que ficou vermelho do sangue do exército de Sisara, quando Débora derrotou seus inimigos e libertou o povo. Essas conexões da Bíblia são muito importantes. É a antiga luta de Débora, a mãe de Israel. Débora que foi mãe antes de Jacó ser o pai de Israel. A mãe de Israel, que conduziu o povo na luta contra a opressão de Sisara. E naquele dia antigo, o rio Kizom ficou vermelho do sangue dos inimigos do povo. Assim como agora. Por que justamente Elias tão contraditório? Porque foi Elias que ficou junto de Jesus, junto com Moisés na hora da transfiguração. Eu disse que a palavra de Deus é Jesus Cristo. E aquilo que do Antigo Testamento Jesus assume é palavra de Deus. E quem vai estar lá na transfiguração? Ao lado de Jesus, vocês lembram? De um lado é Moisés, que também combateu um bocado, viu? Você não acha que Faraó morreu assim de graça, viu? E Elias do outro lado. São esses os dois pilares do Antigo Testamento que Jesus resgata. Ele se põe como continuador do trabalho desses dois. Moisés, que é o pai do projeto, e Elias, que é o pai da profecia. Jesus está lá no meio dele. Acho que é importante olhar bem para este Elias, apesar que nos escandalize em alguma coisa que ele faz, porque não estamos acostumados a pensar que é por aí que nós temos que ir. Mas nesse texto é interessante, acabamos de ver Elias degolando 450 profetas de Baal, e agora improvisamente vemos um Elias fraco,
cheio de medo, fujam. Mas como ele enfrentou, acabou de enfrentar, acabou de falar do Javé dos exércitos, acabou de enfrentar os 400 profetas de Baal, acabou de enfrentar o rei, e agora está lá, fugindo, cheio de medo. Por que cheio de medo? Porque a rainha decidiu matar ele, mas tudo bem, isso eu já sabia. Que a rainha decidiu acabar com Elias. A rainha faz um juramento. Ele jura que Deus me castigue se eu não mato esse rapaz. E a rainha joga toda a polícia em cima de Elias. E Elias foge. O que assusta é que Elias está com medo, pois estava na cara que a rainha não gostava dele. A polícia estava procurando ele há muito tempo. Por que improvisamente este medo de Elias? Elias, vamos encontrá-lo, interessante, o encontramos aqui, o encontramos em Sarepta, o encontramos no Monte Carmelo, sempre na periferia. E agora vamos encontrar ele em Bersabeia, aqui. Elias está andando por todo quanto é canto dessa terra. Em Bersabeia. Bersabeia é a terra do poço de Isaac. Bersabeia é o mesmo lugar onde Deus acudiu a Agar, a mulher que Abraão expulsou com o filho. Lembra aquela história lá? Bersabeia, terra onde já escutamos, onde uma mulher descobriu pela primeira vez que Deus escuta o choro da criança. Agar que afirmou isso quando estava vendo o filho Ismael morrer no deserto, e o filho chorando, e ela com tanta pena do filho chorando, sem ter saída, que se afastou para não ver mais o filho chorando e morrer de sede. E Deus que acode, e Agar que grita, Javé escuta o grito da criança. Aquela que vai ser depois a fé de Moisés, né? Javé escuta o grito do povo. Quando fala em grito de excluído, não esqueçam esses gritos da Bíblia tão importantes. E nesta Bersabeia está lá Elias gritando também. E o grito dele é que eu possa morrer, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não sei se ele se arrependeu do que fez, eu não sei se ele está lá se sentindo mal, gritando pela morte. Vai para o deserto, deita e dorme esperando que a morte leve ele. E o anjo de Javé que se aproxima, sacode ele, Elias, levanta e come. E lá tem de novo, põe água. Até no deserto tem água de novo. Essa água está em todo quanto é canto. Essa seca tão estranha. E Elias come, mas volta a dormir. E o anjo de novo acorda ele, come, porque o caminho teu vai ser longo. E o caminho de Elias é refazer o caminho do deserto. Nós vimos ontem. Está vendo como a Bíblia é uma releitura constante do Êxodo, é? Estamos relendo o Êxodo. O que fez Moisés com o faraó, fez Elias com o sacerdote de Baal. Só que saiu da liberdade, tem que passar pelo deserto, tanto quanto foi no tempo de Moisés. Se repete, parece do mesmo jeito a mesma história. 40 dias e 40 noites até procurar a montanha de Deus. O mesmo caminho que fez Moisés, o mesmo caminho que fez o povo. O que é que procurava Moisés na montanha de Deus? Foi uma árvore grande. Lembra? O que é que encontrou Moisés? Foi uma sarça que queimava. Lembra? O que é que está procurando Elias na montanha de Deus? Está procurando terremotos, trovões e relâmpagos. Está procurando o Deus que baixou no tempo de Moisés. Lembram a história quando Deus baixou no Sinai? Baixou terremotos, relâmpagos e trovões. Elias está querendo refazer a mesma experiência de Moisés. Só que isso ele não consegue não. Porque relê o Êxodo, mas dá sempre um passo adiante a Bíblia. E Elias vai colocando na mesma fenda onde se colocou Moisés. Quando Deus disse a Moisés, coloca-te na fenda que eu vou passar, vou te chamar e tu vai me ver de costas. Lá nessa mesma fenda estará Elias procurando Moisés, Javé, e Javé que diz, o que é que você faz aqui? Você veio aqui para quê? E aí a gente entende por que o medo de Elias.
Eu morro de zelo pelo meu Deus. Mas estão matando a todos. Não há mais ninguém. Só fiquei eu. Este é o drama de Elias. Elias está enxergando só a si mesmo. Está se sentindo o único que sobrou para defender Javé. Mas como? Aí volta a procurar Deus. Sai o trovão, mas Deus não estava no trovão. Sai o terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Sai o relâmpago, mas Deus não estava. Aonde Moisés encontrou Deus, Elias é incapaz de encontrar. Quase que não encontra, vai ter que esperar a brisa leve. Passa uma brisa leve, tão suave que Elias não teria quase nem despertado. E lá Deus estava. E de novo a voz de Deus: o que é que você faz aqui, Elias? Você está fazendo o quê? É que eu morro do zelo do meu Senhor. Pela segunda vez repete a história. Só fiquei eu, e a mim também querem me matar. Elias vai. Toda vez que você encontra Deus, o Deus lhe diz: vai. Lembra Moisés? Elias encontrou Deus. O que escuta Elias de Deus é: vai. Vai embora. Não adianta ficar aqui. Vai. Porque tu não estás só. Tem mais 7.000 que não se ajoelharam diante de Baal. Tem muita gente que tu não está enxergando. Tu está pensando que é só tu que és o bom. Tu está pensando que é só tu que estás aqui para defender Javé. Tem 7.000 mais. 7 é o número da plenitude. 1.000 já disse é o elefante, né? Tem um montão de gente que ainda não se ajoelhou diante de Baal. Vai e parte para a luta. Vai e chama Eliseu. Vai e chama Jeú. Vai e chama Azael. Tem muita gente aí, como tu só. Vai e se juntem. E vão para a luta. E é luta de novo pela espada. Isso é ruim, mas está aí. Esta brisa leve, de que fala a Bíblia, o que é? A brisa leve de que fala a Bíblia vai ser a segunda história contada do povo. Quem contou a primeira, lembra, foi o rei Salomão. Primeiro que contou a história. Ao redor de Elias e de Eliseu vai ser escrita a segunda história do povo. Onde a aliança não será entre Javé e Davi. Onde a figura mais importante não será Davi, mas será Moisés. Moisés, aquele que conversava com Deus. Moisés, o libertador do povo do Egito. Moisés, o companheiro dos 10 mandamentos. Moisés vai ser o centro desta memória. E a aliança será diferente. Segundo o livro de Samuel dizia: eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Lembram? Para legitimar o poderoso. Aqui será escrito diferente: vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Não é mais um rei, mas é o povo todo que passa a ser o povo de Deus. Esta página desta história dos profetas tem aquela página que nós lemos. O rei Salomão escreveu a página de José do Egito. Elias vai escrever a página de Moisés e de Deus que diz: eu desci, eu te envio, vai libertar o meu povo. Aquele texto de Êxodo 3 que nós lemos no grupo é desta segunda história. Dessa história de um Deus que quer a vida, que quer a liberdade, que quer a justiça através de um povo que luta. Aquelas páginas do deserto, lembram? Do maná, de Moisés rezando e Josué lutando, do sogro de Jetro. Estas páginas todas são desta tradição aqui. E o profeta também conta a história do povo, só que o profeta vai buscar outras fotografias
que o rei tinha deixado na caixinha porque incomodavam a ele. E o profeta vai buscar todas estas outras fotografias e vai escrever uma outra história para o povo, devolvendo ao povo a verdadeira memória de quando o povo era Israel, para fazer uma contra-história, para resistir frente à história feita por Salomão, que legitimava a monarquia dominante. O profeta escreve uma outra história para justificar o compromisso do povo, a necessidade que o povo tem de crer na solidariedade, de crer na justiça e de lutar por ela. Feito este passo, Elias tem as condições de enfrentar o último desafio. É enfrentar diretamente o rei na sua opressão. Até agora, como vocês viram, Elias foi trabalhando pelas beiras, pela periferia, reconstruindo memória, reapresentando projeto, recuperando energias. Agora é pronto. Agora está pronto para enfrentar o rei. Atrás do profeta já não está mais só uma pessoa. Está um grupo que se reconstituiu, está uma articulação que se compôs. E o fato que vai levar ao confronto final é, de novo, a questão da terra. O rei quer a terra de Nabote. Não é que ele queira essa terra de abuso, ele está pronto a comprar a terra. Ele está querendo pagar essa terra. Está até dizendo que se ele quiser, Nabote, ele vai dar para ele uma terra melhor. Só que se você começa a negociar a terra, o poderoso vai concentrá-la cada vez mais. E Nabote sabe disso. Diz: a terra não se vende. Esta é a herança. Nabote tem a visão antiga. A terra é herança que ele recebeu e que ele tem aí, mas ele não pode vender essa terra, nem está querendo vender. Essa é a terra dos meus pais, a terra dos meus avós, a terra que veio de herança. Nessa terra eu vou criar minha família. Então a acusação que vai levar Nabote a morrer é: ele blasfemou contra Deus, ele blasfemou contra o rei. Essa é a mesma acusação que vão dizer de Jesus, viu? Ele blasfemou. Por isso que o nosso amigo Acabe agora pode ir lá naquela terra e tomar posse dela. Porque o antigo proprietário foi condenado à morte como blasfemador. Então todos os seus bens são anátemas, são consagrados a Deus. E se são consagrados a Deus, quem vai administrar é o rei. Porque Deus e o rei estão juntos. E aí chega Elias, nessa mesma terra. Elias não se deixa enganar pela ideologia dominante, que deixa o rei sempre justo porque está com Deus. Não, o rei está errado mesmo. Você é ladrão, você é um assassino. Por isso Deus vai te castigar. Esta é a capacidade de se colocar frente ao poderoso, sabendo que o poderoso é injusto. Por que é que o poderoso é injusto? Porque para o profeta o poderoso não está no lugar onde Deus está. Ele mente quando diz que Deus está junto com ele no trono. Nós sabemos que o nosso Deus desceu. E ele está no lugar errado. Ele está desajustado. Os pés do poderoso não estão aonde estão os pés de Deus, porque Deus está aonde o povo grita.